Um, dois, testando, todo mundo me escutando? Vocês podem interagir no chat aqui e me dar um feedback em relação ao áudio, só para a gente ver se está tudo certinho e começar. E aí? Lembrando, gente, que essa live, na verdade, sempre as lives que acontecem pelo YouTube ou por outras plataformas, sempre existe um delay do momento que estou transmitindo para o momento que você está assistindo. Então, provavelmente isso deve levar uns 40 segundos. Ok, o chat, o áudio está bom. Então é isso, galera. Vamos lá, então, boa noite, você que está me assistindo agora, independente se é da arqueologia, se não conhece a arqueologia, ou conhece e tem esse interesse e quer explorar um pouco mais, enfim, bem-vindo à nossa primeira live, da live, das lives, né, que acontecerão todas as quartas-feiras, no mesmo horário, às 8h30, horário de Brasília. Enfim, só para a gente saber como está o feedback, vocês podem estar sempre mandando mensagens pelo chat, porque a ideia dessas lives, agora que acontecerão semanalmente, é que a gente possa interagir. Então, a ideia é que a gente possa estar sempre debatendo, eu posso estar respondendo dúvidas, questionamentos que vocês tenham em relação à arqueologia subaquática, patrimônio cultural subaquático, essa arqueologia que é implementada no licenciamento ambiental, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem escrever aí no chat que eu vou estar respondendo vocês. Só voltar aqui para a nossa tela de apresentação. Então, como eu já tinha anunciado anteriormente, tanto na página do Facebook, para quem não conhece, cadê? Aqui. Aqui. Então, aí embaixo, vocês estão vendo @arqueologia contextos. Se você botar isso lá no Facebook, você vai encontrar a nossa fanpage, e aí você pode estar acompanhando nossas atividades, e a gente vai tentar sempre estar anunciando quando coisas como essas estiverem acontecendo. Então, a gente já havia anunciado também no Instagram que o objetivo dessa primeira live, que começa estreando com esse projeto, né, vai acontecer semanalmente. E como acontece semanalmente, é importante que elas não sejam tão longas, senão a gente nem sempre vai ter conteúdo para apresentar e também não vai ser interessante para vocês, e também é muito cansativo para mim, já que a rotina da pesquisa fora é bem pesada, porque eu não tenho só atividade de pesquisa, tenho organização de N coisas, enfim. Então, hoje eu já peço de antemão desculpas a todos e a todas que estejam me assistindo, porque hoje eu tô meio lento, então tô bem cansado, assim. Rolou 1 milhão de imprevistos de ontem para hoje, então quase que essa live não aconteceria. Então, eu acabei driblando, ficando uma noite sem dormir, enfim, mas consegui ajeitar tudo para a gente fazer a nossa primeira live, nossa live inaugural, né? Então, só vou abrir aqui, o nosso chat, só um minuto aqui, pronto. Então, a ideia é que essas lives que aconteçam semanalmente sejam interativas. Então, vocês podem estar participando, como eu já falei, pelo chat, ou mandando perguntas
no campo de comentários, que fica logo abaixo aí do vídeo. Então, entrem em contato com a gente, venham interagir, a gente está aberto assim para a gente dialogar sempre que possível. Então, só voltando, as lives, elas... Minuto, gente. É a primeira vez que a gente está usando tanto essa estrutura assim para lives, então até a gente pegar o ritmo da coisa demora um pouco, né? Então, como essas lives acontecerão semanalmente, elas terão a duração de 30 minutos a 1 hora. Isso vai depender de como vai ser a interação, se vocês vão estar participativos ou não. Então, por isso que é importante que vocês escrevam, para que a gente possa também melhorar a forma de apresentação do tema para vocês. Então, de início, é importante eu frisar que esse projeto de lives semanais durante o projeto do Casco de Mocangueum, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, ele tem como um dos seus braços de ação o projeto, o subprojeto, né, Um Mergulho na Arqueologia Subaquática, que tem como objetivo não só divulgar a arqueologia de ambientes aquáticos, mas também criar esse elo com os diferentes públicos. Públicos esses que podem ser os públicos, quer dizer, as comunidades locais, né, próximas de um empreendimento, de uma pesquisa arqueológica, ou você que esteja em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, possivelmente vai ser do Brasil, porque é difícil chegar a algum material assim de língua portuguesa chegar em outros países, mas enfim, mas você que esteja em qualquer lugar do Brasil também possa estar interagindo, já que a gente isso porque a gente está lidando com patrimônio cultural, patrimônio arqueológico, que é um bem comum de toda essa nação. Então, todos têm o direito de questionarem, participarem, darem sua opinião. Então, as lives semanais que ocorrerão dentro desse projeto Um Mergulho na Arqueologia Subaquática, que tem diferentes ações, uma delas é essa pela internet, mas a gente está fazendo ações também locais. Inclusive, amanhã, acabei me esquecendo de botar, mas daqui a pouco eu baixo e coloco para vocês. Amanhã, dentro desse projeto também de Um Mergulho na Arqueologia Subaquática, estarei trabalhando, dando uma palestra para o pessoal da UERJ, do Grupo de Estudos de Arqueologia Náutica Subaquática. Só tomar uma aguinha aqui, um minuto. Novamente, peço desculpa, gente, que eu também estou saindo de uma gripe dos últimos dias. Então, ainda estou um pouco congestionado, minhas fossas nasais, então eu tenho que falar, respirar, viu? Então, entendam essas pausas. Então, esse projeto tem diferentes ações. Uma delas vai ser essa aqui. Então, toda semana, enquanto durar esse projeto, o projeto do Casco de Mocangueum aqui em Niterói, eu vou estar realizando essas palestras. Desculpa, essas palestras não, essas rodas de conversa aqui pelo YouTube. E outras ações estão sendo realizadas. Uma delas vai ser amanhã essa palestra junto com o grupo de estudos da UERJ, que eu vou botar daqui a pouco aqui para vocês verem. E também a gente vai estar desenvolvendo um trabalho de educação patrimonial junto com professores de algumas escolas da rede municipal aqui de Niterói. Esse é um projeto de capacitação e por conta disso a gente produziu um material gráfico que, por sinal, a capa é justamente esse aí, Um Mergulho na Arqueologia Subaquática. E em breve, nas próximas lives, eu posso estar mostrando um pouco desse material para vocês. Por enquanto, ele está sendo finalizado, então não tenho como estar mostrando muito. Vamos lá. Então, antes de mais nada, para quem já conhece o trabalho... Para quem já conhece o trabalho da Contextos, nesse sentido
de divulgação científica pela internet, já deve estar por dentro de que. Desculpa aqui. Já deve estar por dentro de que a Contextos já tinha esse hábito de fazer lives. No entanto, esse projeto que se chamou Contextos Lives, que, gente, não acabou. É bom deixar claro isso, ainda o projeto vai acontecer. O problema é que esse projeto Contextos Live, ele tinha como objetivo a gente fazer a divulgação científica por meio de uma palestra que era realizado aqui pelo streaming, né, do YouTube. E com essa palestra a gente buscava essa interação. Então foi muito interessante nas 7 edições que aconteceram. Vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aí nos os banners de divulgação que a gente fazia, estava sempre divulgando aí na página da Contexto, no Facebook, por isso, ó, lá, cadê? Aqui, @arqueologia contextos no Facebook e arqueologia, contextos.arqueologia no Instagram, vocês vão ficar por dentro dessas atividades. Então, o Contextos Live era isso, né? Ele dependia que um projeto iniciasse, um projeto de arqueologia, se desenvolvesse, fosse finalizado, e aí a gente realizava o Contextos Live, essa palestra que buscava interação, que foi muito interessante, por quê? Porque em algumas das atividades, como foi o caso, se eu não me engano, da palestra sobre Maruim, e sobre essa aqui que está agora, o da rodovia SE100, houve pessoas dos municípios que foram atingidos por esse projeto, né? Esses projetos de arqueologia, e foi bom a gente ver esse feedback da comunidade, de interesse, de saber o que está sendo realizado com o patrimônio local, né? Então, mas e agora? Por que essas lives semanais se diferem tanto do que vocês já faziam, né? Essa é a pergunta. Se diferem, por quê? Se diferem porque o objetivo não é fazer divulgação de resultados, até porque esses resultados ainda estão sendo alcançados, a pesquisa está em andamento. Mas o objetivo é propor um espaço onde a gente possa interagir e a gente possa tentar, né? Por mais que seja uma iniciativa muito incipiente, né, nesse sentido, é uma primeira. É um projeto piloto, né? De fato, agora essa primeira live é um projeto piloto para a gente pensar justamente a criação de um espaço de interação entre pesquisas arqueológicas, né, pesquisadores como um todo, e sociedade. Então, a gente sempre viu, a gente sempre teve essa visão na Contextos, desde que surgiu, de que cada vez mais a gente tem que estar explorando o que a gente tem disponível. E a gente tem hoje ferramentas como essas que eu estou usando agora com vocês, onde eu posso fazer uma interação, apresentar um material e criar essa roda de conversa, né? Então, por isso, gente, a ideia é que a gente possa interagir, conversar mesmo. Essa é uma vertente que vem de uma arqueologia mais abrangente, que se propõe a não só escutar, né, as comunidades locais, que é algo que já deveria ter sido feito há muito tempo atrás, mas enfim, também não é uma postura recente, mas não só dar ouvidos a essas comunidades, mas também dar voz. E a gente só pode dar voz se a gente cria esses meios. Então, além desse trabalho que a gente já costuma fazer inserido na comunidade, pela internet a gente pode não só integrá-los nesse processo, mas também integrar outras pessoas de diferentes contextos, diferentes realidades, né? E também darem a sua contribuição, já que a gente está falando de patrimônio, né? Patrimônio é algo que é público, é de todos,
e é de obrigação, né, da União a gestão desse bem. Mas também é importante a nossa sensibilidade enquanto cidadão, cidadã, para ver, notar a importância que esses patrimônios têm para a nossa sociedade e assim buscar meios de preservação, de gestão desses bens, né? Enfim, essa é a nossa primeira live, então eu acho que, pelo que eu já estou vendo aqui, já tá bem fraquinha, mas é normal, isso vai crescendo com o tempo. Então, uma primeira coisa que eu queria pedir para quem esteja me assistindo agora nesse momento é de escrever aí o nome e da onde você está assistindo, a cidade. Fale aí da cidade, bota o seu nome e a cidade aí no chat, para que eu possa ter uma ideia de como tá se espalhando essa ideia e também fazer o registro, né? Porque isso conta também, né? Esse registro visual, audiovisual, né? Já que o chat agora está sendo gravado nesse exato momento. É outra coisa, né? Para quem vai assistir isso depois, não, pelo contrário, né? Quem está assistindo isso agora, saiba que assim que essa live terminar, ela vai ficar disponível novamente no canal do YouTube. Ah, Também eu estou fazendo, nesse exato momento que está sendo realizada a transmissão, esse software que faz toda essa mágica que a gente está vendo de, de organização da transmissão, desse mini estúdio, né? Ele também está fazendo uma gravação no computador em vídeo com uma qualidade maior. Então depois a gente vai também estar subindo no canal as lives em uma qualidade maior. Então quem se incomoda com essa questão de qualidade, não se preocupe que em breve a gente vai estar subindo essa live em alta qualidade. Opa, ó, a Márcia já respondeu. Agradecer a Márcia que estava divulgando também aí no Facebook o evento, né, essa live semanal. Ah, Vamos lá, gente. Então, vou voltar para explicar um pouco sobre esse projeto, né? Já que o intuito da nossa primeira live, essa live inaugural, é apresentar o que eu pretendo fazer nas próximas semanas. Ah, Vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Cadê? Captura de tela. Então, gente, vamos aqui para o Google Earth. Eu só vou dar uma verificada aqui porque quando eu estou fazendo isso, a transmissão da minha tela, eu não consigo ter o feedback de como vocês estão assistindo isso, né? Então, eu vou olhando aqui do celular também para ter esse retorno. Então, como já está no background aí desse vídeo, né? No pano de fundo, a gente está desenvolvendo um projeto no Casco Mocangue 1. O Casco Mocangue 1, ele é um sítio arqueológico que foi registrado ano passado nas proximidades da ilha de Mocangue, por isso o Casco de Mocangue. Mocangue é justamente essa ilha aqui. Essa ilha aqui. Então, aqui Niterói. Então, um minuto. Abrir. Pronto. Então, em 2015, estava olhando ali, pelo visto está tudo sendo transmitido aí com uma ótima qualidade. Então, vamos continuar. Então, no ano passado, por recomendação do IFAM, a empresa que está contratante desse serviço fez o primeiro contato com a nossa equipe de arqueologia, justamente apresentando um problema que eles estavam realizando uma dragagem
estavam realizando uma dragagem na região da ilha de Mocanguê e durante esse processo eles acabaram identificando um casco submerso. E a gente sabe que sítios submersos são patrimônios arqueológicos, né? Então, o fato dele estar na água não diferencia. Então, por conta disso, para eles poderem dar andamento, né, a esse empreendimento, eles tiveram que consultar o IPHAN e a Marinha sobre a possibilidade de remoção dele do caminho, né, do casco, porque ele acabou se tornando um obstáculo dentro desse processo de dragagem, já que o objetivo da dragagem é justamente dar profundidade, né, a esse trecho para que seja possível a entrada de embarcações de grande calado, ou seja, embarcações grandes, bem grandes, que exigem a necessidade de águas mais profundas. Então, por conta disso, a Marinha e o IPHAN preocupados com o possível valor, né, histórico, arqueológico que esse casco poderia ter, já que ele era desconhecido até então, não se tinha um registro dele. Então, a gente foi contratado. Então, em 2015, meados de 2015, a minha equipe e eu realizamos uma atividade nessa embarcação, justamente para a gente tentar entender qual o valor arqueológico histórico desse casco. E um objetivo que a gente tentou alcançar, mas que a gente ainda não chegou, e a gente espera que com essa etapa atual a gente consiga, é conseguir atribuir uma identidade para esse casco, saber qual foi a embarcação. Que embarcação é essa que afundou? Qual o ano dela? Quem era o proprietário? Aonde foi fabricada? Que ano afundou? Por quais motivos, né, ela afundou? Foi um naufrágio? Foi um descarte? Então, tudo isso pode ser respondido através da pesquisa arqueológica. Desde que a gente pense, construa, né, um projeto que tente dar tente atingir, né, esses objetivos. Então, pensando em trabalhar da melhor forma possível essa embarcação, a gente acabou adotando algumas estratégias de trabalho muito interessantes e que até então não tinham sido empregadas para arqueologia aqui na arqueologia subaquática brasileira, como foi o uso dessa tecnologia para scanner 3D. Por que é importante a gente estar mostrando essas imagens? Porque essa embarcação, esse casco, ele tem alguns fatores aí que até então vocês não devem ter percebido, mas que resultam em um grande problema para o empreendedor que queria realizar a dragagem, né, que vai realizar, se preocupava, que era a questão da dimensão, porque não é uma simples embarcaçãozinha, é uma grande embarcação. Se vocês conseguem ver aqui, ó, na medição, 79 metros de comprimento. Então, essa embarcação é uma baita de uma embarcação. Então, é um grande obstáculo. Então, antes de fazer qualquer intervenção nela, era necessário a gente fazer essa investigação e saber um pouco dessa importância, né? Voltando aqui. Pronto. Então, foi nesse sentido que a gente pensou, se a gente vai fazer uma pesquisa arqueológica de uma embarcação tão interessante como essa, que a gente possa construir, fazer novos experimentos, né, nesse sentido, para poder ter uma melhor
uma melhor apreciação dessa experiência, que é pesquisar uma embarcação de um contexto atípico, já que a área é uma área com baixíssima visibilidade de mergulho, então a gente não consegue ver, o máximo que a gente consegue ver é uns 30 centímetros com uma boa condição de água e mesmo assim com luz artificial, ou seja, lanterna. É uma área de intenso tráfego de embarcações, por isso, né, justamente ela está na rota do canal, ela está no canal, está justamente na rota de grandes embarcações, por isso a necessidade de se pensar hoje o resgate de parte da estrutura desse casco. E ainda tem essa questão, está localizado na Baía de Guanabara, e justamente próximo já de uma área urbana e uma área também industrial, porque essa região é uma região que desde o final do século XIX é área de estaleiros, então onde embarcações estão sendo construídas, onde a manutenção dessas embarcações estão sendo feitas. Então, ou seja, resumindo, são alguns séculos, um século e pouco aí, né, de contaminação dessa água. Então, não é uma água tão agradável assim de se mergulhar. Então, por conta disso, a gente está buscando adquirir dados nessa pesquisa que sejam interessantes para que as pessoas possam interagir também, possam manipular, já que é muito difícil alguém mergulhar nessas águas. Até mesmo profissionalmente, como a gente está fazendo, é extremamente complicado. Imagine pensando em lazer, em visita, né, de sítio arqueológico, turismo subaquático, né? Então, só para... Deixa eu ver se eu deixei de mostrar alguma coisa aqui. Não. Então, o objetivo e o que eu pretendo nas próximas semanas apresentar para vocês e com melhor propriedade, realmente hoje a ideia foi fazer algo mais informal, assim, conversar abertamente com vocês. Vou botar aqui no chat, vamos ver. Pronto, está tendo interação. Então, como hoje é um momento de apresentação, então a ideia é que seja algo mais informal, descontraído, e eu não tenho muito o que apresentar sobre o projeto. Isso eu farei nas próximas semanas. Desculpa. Então, a ideia dessas lives semanalmente será, né, no caso, apresentar cada semana uma parte, um aspecto do projeto que já foi construído ou que está sendo construído cotidianamente com nossas atividades agora nesse novo momento. Então, se sintam bem-vindos para participar disso tudo, que é um grande experimento, né, já que nunca disso foi feito, pelo menos eu não tenho conhecimento aqui no Brasil de atividades como essa, de lives, transmissão pela internet acontecerem, né? Então, é isso, gente. Eu tô vendo aqui que vocês estão mandando algumas perguntas e vamos tentar responder. Vamos ver quem é que já registrou aqui. Bom, a Márcia está falando de Aracaju, já tinha mencionado. Fernanda, que está como moderadora do chat hoje, falando de Barreiras. O Ícaro, de Jequié, na Bahia. Seja bem-vindo, Ícaro. Deixa eu ver. A Ana Carvalho, de Brasília. Bem-vindo, Ana. E a Márcia, a Catarina Simões também. Enfim, vamos começar a responder algumas perguntas que já foram feitas. Primeiramente, a pergunta da Ana Carvalho. Gostaria de saber se esse tipo de divulgação é obrigatório para os arqueólogos. Então, é obrigatório. Só que aquilo, não existe uma receita de bolo de como se fazer arqueologia no mundo, muito menos no Brasil. Só que quando a gente fala de licenciamento ambiental, ou seja, de uma pesquisa arqueológica que visa dar complementação a uma série de estudos ambientais para a implantação de um empreendimento, é importante que se tenha critérios mínimos a serem seguidos. Por conta disso, que o IPHAN,
ou, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e é hoje quem fiscaliza essas atividades arqueológicas no Brasil. Ah, ela tem em suas normativas internas uma série de regras que devem ser cumpridas sempre que uma atividade arqueológica é realizada dentro desse contexto de arqueologia de contrato, ou como muitos falam, arqueologia preventiva, prévia, enfim, arqueologia profissional, etc. e tal. Então, uma desses pré-requisitos é justamente a divulgação científica, educação patrimonial e popularização da ciência. Se a gente for trazer assim aspectos legais, então a gente começa, eu acho que é importante falar da portaria 07 de 88 do IFAM, que ela já menciona que quando uma solicitação de autorização de pesquisa arqueológica seja realizada, seja já previsto uh, atividades de fins de divulgação científica, o uso futuro desses dados para fins educacionais, científicos, culturais, etc. e tal. Então, se você se propõe a fazer uma pesquisa arqueológica, resumindo, né, o que quer falar, se você se propõe a fazer uma pesquisa arqueológica, você tem que pensar como você vai popularizar esses dados que vão ser criados. Então, se você vai fazer uma pesquisa arqueológica, como é que você vai trabalhar a comunidade local com atividades de educação patrimonial? Como é que você vai divulgar esses dados? Vai fazer com que esses dados sejam acessíveis para diferentes públicos, diferentes pessoas? Ah, como é que você pode pensar a inserção desses dados, por exemplo, em livros didáticos? Então, tudo isso pode ser pensado dentro desse momento. Ele não fala, você tem que dar uma quantidade X de palestras e uma quantidade Y de capacitações em professores da rede pública, blá blá blá. Isso não é colocado. O arqueólogo ou arqueóloga, ou empresa que esteja desenvolvendo, uh, tem essa liberdade de escolher de que maneira essas atividades vão ser exercidas. Há contextos sempre, como falei mais cedo, sempre teve sempre levou isso muito a sério, nessa questão da divulgação. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, e ainda é um aspecto que circunda o meio, existe ainda uma grande carência de divulgação científica por parte dos profissionais. Então, a gente tem muita pesquisa acontecendo, principalmente nesse campo do licenciamento ambiental, mas pouca a divulgação é realizada. Muitas vezes não é a empresa mal intencionada que não quer fazer, é o desconhecimento de pensar estratégias que muitas vezes são simples, como isso que eu estou fazendo com vocês, não custou custou alguns reais, mas aquilo, se a gente for pensar, a gente só pode fazer uma atividade como essa sem precisar de nada fora do normal do que você já tem em casa, muitas vezes, né? Porque não posso falar por todas as pessoas do mundo, mas sei lá, se você tem um computador ou um celular com câmera e conexão à internet, você já consegue pensar, criar uma atividade. Só basta ter um pouco de criatividade para a gente pensar como a gente pode trabalhar. Enfim, é isso. Só para não ficar me alongando demais e acaba quebrando a regra do limite em tempo, é obrigado a fazer atividades de divulgação científica, popularização da ciência, educação patrimonial, quando se vai propor, quando se vai desenvolver uma pesquisa arqueológica, e isso começa quando você faz a proposta de pesquisa arqueológica ao IFAM, porque você envia um projeto, o IFAM vai avaliar esse projeto, vai falar, ok, você cumpre todos os aspectos mínimos para exercer a atividade como arqueólogo e coordenar e desenvolver uma pesquisa arqueológica, então está aqui sua autorização de pesquisa. Então é basicamente isso. Espero ter respondido, Ana. Uh, a Ana também você perguntou também que tipo de navio é esse, né? Então só vamos aqui.
Esse navio, ele é um navio estilo mercante, bem típico do início do século XX, de propulsão a vapor. Então é uma embarcação grande, como eu falei, 80 metros de comprimento, só que ainda é a propulsão a vapor. Ou seja, se utilizava carvão para que ele pudesse se deslocar, né? Então, essa era a alimentação, né? Era o combustível. Ah, isso, as embarcações a vapor são bem comuns do período industrial, né? Então, ou seja, a partir do final do século XVIII, principalmente início do século XIX, até meados do século XX, a navegação a vapor foi algo muito presente assim no Brasil e no mundo, né? No Brasil até um pouco mais tarde, por isso que eu falo meados dos anos 20, porque ainda nesses rios aí, como o Rio São Francisco, ainda era uma embarcação que se fazia presente, né? Vamos ao chat. Mas não se preocupe, Ana, que depois eu vou falar mais sobre isso. Então, nas próximas, a gente vai explorar bem essa questão dos dados, do sítio. Eu vou explicar mais coisas para vocês. Nessa área, pergunta da Márcia Jamile. Nessa área, só foi encontrado um sítio de naufrágio ou tem outros tipos de sítios nesse ambiente subaquático, né? Então, só foram identificados sítios de embarcação. Porque também a gente não pode falar que é naufrágio, porque o naufrágio é algo que implica uma tragédia marítima, né? Isso é o naufrágio. É quando uma embarcação, um avião, um carro afunda no mar ou em outro corpo d'água, né? Então, nesse sentido, o naufrágio ele é muito mais do que uma embarcação afundada. Ele é resultado de um evento, né? Então, não necessariamente a gente pode estar falando de um naufrágio. É isso que a gente vai tentar afirmar até o fim dessa pesquisa. Então, não necessariamente pode ser um descarte, porque, como eu falei, essa região é uma região de estaleiros, né? Então, tem essa possibilidade. E do lado dessa embarcação existe uma outra embarcação ah, muito parecida, mesmo estilo, que fica à mostra, então fica parcialmente emersa. E também nesse mesmo entorno existe mais 5 ao lado. Então, é uma área cheia de cascos submersos. A maioria sendo cascos do século XX, que foram descartados naquela região. Então, é uma prática bem comum em regiões portuárias, regiões de estaleiro, a identificação de cemitérios de embarcação. E essa região de Mocanguê é um grande cemitério e quando a gente está falando de cemitério vai mexer no túmulo, né? Então a gente tem que saber o que é que vai se mexer no túmulo. Então por conta disso a gente tem que fazer uma pesquisa arqueológica para que essa interferência não passe despercebido e dados sejam perdidos, né? Dados históricos, dados sobre o contexto de uso daquele espaço, daquela região nos últimos séculos, né? Espero ter respondido, Márcia. Catarina pergunta como essa embarcação naufragou e de que ano é. Então, é isso, né? Ainda o naufrágio é algo para ser determinado. Ah, as características dessa embarcação, e eu vou mostrar por que características são essas nas próximas lives, mostram ser uma embarcação típica do final do 19, início do século 20. Então, a gente acha que ela está mais para o 20, porque a gente já tem uma suspeita de identidade nesse sentido. Então, a gente acredita que seja a gente acredita que seja isso, né? Que seja um contexto da primeira metade do século XX. Tem menos importância do que um galeão do século XVIII? Não, são casos e casos, vai depender de N aspectos. Então, essa arqueologia também do século XX é algo a ser pensado. A gente não pode simplesmente pensar, uma embarcação com 90 anos pode ser explorada, uma embarcação com 100 não pode. Isso é uma dica que eu, na verdade, é só como eu posso chamar? É o início de uma discussão que vai acontecer nas próximas lives
quando a gente for falar de legislação, né? O que é sítio o que é considerado patrimônio cultural subaquático e o que não é. Então isso é algo a ser discutido porque é um assunto bem delicado. Porque é polêmico, né? Patrimônio enquanto algo que representa a identidade de um grupo social ou de um povo, então é sujeito a muitas facetas, a muitas reflexões, né? Enfim. O que você está fazendo nessa transmissão? Fernanda perguntou, a nossa moderadora. O que você está fazendo nessa transmissão se assemelha com ações que Ayan Roda desenvolveu em Satao Yuki? Bem lembrado, Fernanda, eu já estava esquecendo de Satao Yuki. Então, quando eu comecei a falar, a ideia desse projeto é criar um espaço de interação. Por quê? Porque a gente tem exemplos globais, como o caso do projeto de Satao Yuki na Turquia. Satao Yuki Sataoyuki Yoko, se eu não me engano, é o nome da região da Turquia, onde está localizado o sítio de Sataoyuki. O sítio de Sataoyuki é um sítio um sítio de habitação do Neolítico que foi muito famoso porque é patrimônio hoje mundial pela Unesco e é um sítio que representa toda uma mudança social que ocorreu nessa transição aí do Paleolítico para o Neolítico, né? Enfim, é uma discussão que pré-historiadores adoram e é importante. E por conta de ser um sítio que representa não só uma região, mas representa a humanidade, né? Já que é um patrimônio da Unesco, um patrimônio mundial, né? Uh, esse projeto ele tomou caminhos que se distinguem do que a gente via nas últimas décadas. Por quê? Porque Ian Roda foi um pesquisador que ele teve essa preocupação de pensar que a gente não pode falar do patrimônio de um sítio arqueológico sem pensar que não existe, primeiro, uma verdade absoluta, então o patrimônio ele é construído e esse passado também ele é construído de acordo com quem está pesquisando, quem está criando a interpretação em cima daquela cultura, daqueles restos materiais, daquela cultura material. Então, ele tentou tornar o projeto de Sataoyuki, desde os anos 90, como um projeto que ele chamou de arqueologia interpretativa. É uma arqueologia de caráter simétrico, né? Onde todos estão no mesmo patamar, então todos podem interagir com os mesmos dados que são produzidos no sítio arqueológico e darem suas opiniões, darem suas interpretações. Então, se vocês forem procurar no Google, bota aí Sataoyuki, da mesma forma que Fernando escreveu, e você vai entrar no site. Desculpa, a gente. Você vai entrar no site do projeto e no site do projeto tem banco de dados para você ter acesso aos dados que estão sendo gerados há décadas, porque é um projeto que começou nos anos 50, anos 60, já estavam acontecendo campanhas lá, aparentemente. Então, a gente tem um banco de dados repleto de dados que já foram produzidos nas últimas décadas, vídeos, fotografias, publicações, e esse negócio, essa questão do banco de dados foi o que mais se encaixou dentro dessa proposta que ele criou de uma arqueologia interpretativa, porque se o dado é produzido hoje e a gente pega esse dado e disponibiliza não só para a comunidade científica, a comunidade acadêmica, mas para qualquer pessoa, a gente acaba criando um espaço onde todos possam opinar, porque ninguém deu a verdade absoluta para o arqueólogo. Isso é algo que a gente tem que começar a desconstruir aos poucos da mente não só dos profissionais da arqueologia, mas também do senso comum, né? De como a sociedade enxerga o cientista, como enxerga o arqueólogo, esse investigador do passado. A gente não é detentor de uma verdade, pelo contrário, somos mais somos mais um humano aí tentando criar uma explicação para algo que a gente não vivenciou. Então, isso está impregnado, essa interpretação arqueológica está impregnada de ideologias, né? Vontades.
verdades pessoais. Então, por isso que de maneira alguma você trazer a versão da sua avó sobre o que foi o naufrágio, por exemplo, isso de maneira alguma vai desqualificar a pesquisa arqueológica, porque ela não tem vivência nenhuma acadêmica, ela não estudou arqueologia para dar interpretação. Não, pelo contrário, todos têm uma opinião, até mais as pessoas que estão ali, próximo do patrimônio. Se lembre que muitas vezes o arqueólogo ele é um ser alienígena, né? Porque ele não, ele aparece e começa a querer estudar o sítio arqueológico sem esquecer que ele é um agente externo, né? Então a gente tem que saber que a gente está lidando com um sítio durante um mês, mas as pessoas estão lá há décadas vivendo do lado do sítio arqueológico. Então elas têm às vezes muito mais coisas a falar, muito mais interpretações a dar, mais do que você arqueólogo que acabou de conhecer esse sítio. Então, nesse sentido, só para fechar, a ideia dessas lives seguem uma tendência muito parecida. Lógico que a gente ainda não tem um site do projeto, a gente não tem um banco de dados digital para compartilhar, e até porque a gente está falando de um contexto diferente, isso é muito importante. Até por isso que eu não tô, acabei não falando o nome da contratante, da empresa que está fazendo dragagem. Por quê? Porque como o projeto está em andamento e a gente está falando de um projeto que está dentro de uma área comercial, dentro de uma área de meio ambiente, alguns dados devem ser preservados pelo menos até o fim da pesquisa, para justamente não abrir brechas para criar problemas em vez de soluções. Então, nesse sentido, por a gente estar falando de um projeto que envolve terceiros, é complicado a gente deixar todos os dados acessíveis nesse momento para que todos possam mexer, saber o que está acontecendo. A Ian Hodder fez isso porque ele estava tratando de um sítio, um sítio que ele estava trabalhando dentro de um viés acadêmico e um sítio que virou patrimônio cultural da Unesco, então é outra coisa. Mas eu acho que essa é uma tentativa muito justa que a gente vai tentar criar agora com essas lives, da gente poder, enfim, desmonopolizar o discurso arqueológico. Eu acho que essa é a questão, né? Então, a gente dá acesso para que vocês possam também participar, falar um pouco das suas experiências, das suas opiniões, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco do autoritarismo, do processo de construção do conhecimento científico, do conhecimento arqueológico. Tem muita gente aí que não é arqueólogo, tem muito mais a falar sobre alguns sítios, então, porque vivenciam os sítios diariamente, não fazem parte da realidade daquelas pessoas. Então, é isso. Então, vamos lá. Vamos ver se eu já me perdi. Aqui, pronto. A Catarina perguntou depois se esse sítio foi registrado. Sim, sim. Foi como eu falei no começo. A gente registrou esse sítio. Eu não sei se agora estou em dúvida se eu realmente falei. Enfim. Mas a gente registrou esse sítio no ano passado, quando a pesquisa foi iniciada. Então, assim que a gente fez uma primeira identificação do sítio, um primeiro levantamento, a gente, assim que finalizou essa primeira etapa de pesquisa e entregou um relatório para o IFAM e para a Marinha do Brasil, a gente também registrou o mesmo como sítio arqueológico. Isso eu vou explicar mais à frente, quais foram os critérios que a gente levou em consideração para tratar isso como um sítio. Então, é um assunto que a gente vai tratar mais na frente. Um alô aí para o Júlio César, do Grupo de Estudos de Arqueologia Náutica e Subaquática da UERJ, que estarei amanhã às 14 horas para poder dar a minha palestra, que por sinal, vou mostrar agora para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Um minuto. Tenho que mostrar a divulgação, né? Pronto, vou mostrar aqui para vocês.
Então, gente, só abrir aqui para que vocês possam ver. Pronto. Assim dá para ver, né? Enfim, botar aqui rapidinho. Então, amanhã, só lembrando, aproveitando que o Júlio comentou aí, ó, amanhã, às 14 horas, no auditório Oscar Dias, Maracanã, Rio de Janeiro, na rua São Francisco Xavier, 524, sétimo andar, bloco F. Então, eu vou estar ministrando essa palestra que faz parte desse projeto, Um Mergulho na Arqueologia Subaquática. Eu vou falar um pouco sobre o histórico da arqueologia subaquática, aspectos metodológicos, vou apresentar alguns estudos de caso e também discutir, trazer um pouco desses aspectos da vivência de ser um profissional da arqueologia hoje, principalmente atuando nesse campo do meio ambiente, né? Nesse campo do licenciamento ambiental. Pronto. Vamos voltar aqui para o chat, vamos ver se tem mais pergunta. Não sei se você comentou, mas após, isso foi o Ícaro Machado, mas após os estudos, qual será o destino do casco dessa embarcação? Então, é isso. É bem comum a gente ver museus que foram formados pela pesquisa arqueológica de uma embarcação, então onde eles retiram a estrutura da embarcação. Qual o problema disso? Primeiro, primeiro tem que se ter uma estrutura para receber esse material. Então, por exemplo, o Vasa, lá na Suécia, que afundou na Baía de Estocolmo no século XVIII, enfim, vou ficar devendo isso depois, amanhã eu vou falar isso com mais detalhes lá. Mas, enfim, o Vasa hoje tem um museu só para expor e manter e tá cotidianamente fazendo a manutenção da sua conservação. Então, quando a gente tira coisas de debaixo d'água, esses objetos tendem a colapsar. Então, a conservação tende a entrar num processo de declínio rapidamente. Então, por conta disso, é que a gente está seguindo alguns critérios que a própria Convenção da Unesco para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático de 2001 coloca como, em último caso, tirar as coisas debaixo d'água. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou explicar isso melhor mais à frente. Não é a embarcação inteira que vai ser retirada do fundo d'água, será somente parte dela. Então, essa parte dela vai ser retirada, içada. A gente vai fazer o registro arqueológico de diferentes maneiras, incluindo a fotogrametria 3D. Então, a gente vai construir modelos tridimensionais das partes estruturais dessa embarcação. E depois a gente vai colocar essas peças nas mesmas condições que elas foram retiradas, ou seja, do lado da embarcação, como vocês podem ver aqui. Então, na lateral da embarcação, a gente vai reposicionar as peças que estavam numa cota de risco, ou seja, numa cota que atrapalhava a navegação. Então, a gente vai fazer todo o registro desse processo também e vai estar divulgando aí no canal do YouTube, enfim, vai fazer os nossos mini documentários. Mas a questão é que nada dessas partes estruturais gigantescas do casco vai ser levado para uma instituição. Primeiro que não existe uma instituição hoje no Brasil que poderia receber, e o custo que a conservação desse material iria gerar seria enorme e desnecessário, pensando que não é um navio raro, não é um navio que representa uma questão local ou algum evento histórico relevante. Então, nesse sentido, mesmo que fosse, né? E mesmo que fosse algo de grande relevância, a gente tem que pensar, vale a pena a gente retirar as coisas debaixo d'água? Como é que a gente vai manter isso daqui a 10 anos? Ou melhor, como é que a gente vai manter a conservação dessa embarcação nos próximos 30, 40, 50 e olhe lá, anos, né? Então, quantos anos a gente vai poder garantir a integridade desse patrimônio porque a gente tirou de dentro da água? Então, isso é algo que a gente tem que refletir. Sempre que a gente pensa um projeto de como a gente vai atuar nesse sítio. Nesse caso, a gente resolveu fazer todo o registro arqueológico da melhor maneira possível, ou seja, da maneira
que dá para ser desenvolvida diante da realidade que a gente encontrou, e posteriormente elas vão ser re, realocadas, né, para a parte lateral, uma parte mais profunda, uma área segura. Basicamente isso, mas isso é algo que eu vou explorar mais à frente, vou mostrar mais detalhadamente essa questão. Ahn, Deixa eu ver agora a pergunta da Ana Carvalho. Obrigado pela resposta. Sou apaixonado por arqueologia, em especial arqueologia subaquática. Meu sonho é participar de uma pesquisa arqueológica subaquática. Então, Ana, eu te digo que é um sonho que pode ser realizado. Então, não exclua essa possibilidade da sua vida. Eu mesmo não imaginava que hoje estaria aqui, assim, até porque não, eu, diferente do que você dessa oportunidade que vocês estão tendo agora, eu sou do começo da internet, né? Então eu peguei essa internet se expandindo no Brasil e não era fácil a gente encontrar coisas assim sendo popularizadas sobre arqueologia, muito menos sobre arqueologia subaquática. Então, a possibilidade hoje de se atuar nessa área é bem maior, né? A gente tem cursos de graduação, cursos de pós-graduação espalhados no Brasil, que podem levar você a um dia estar estudando, se tornando uma arqueóloga subaquática, mas também existem outros caminhos que você não precisa não necessariamente seguir uma formação, mas que você pode estar atuando, participando de uma pesquisa, direto ou indiretamente. Então, não exclua isso porque é super possível esse seu sonho, né? Todo Fernanda fez um comentário bem importante que todo ano existem inscrições para voluntários para o projeto de Sata Oyuki. Então ela botou o link aí, quem tiver interesse em saber um pouco melhor sobre esse projeto, ou participar, quem sabe, quem tiver com recursos para poder ir para a Turquia, né? Então é uma oportunidade única escavar um sítio de tamanha importância para a humanidade como esse sítio de Sata Oyuki, né? Vitória fez uma pergunta sobre, acredito que relacionada à questão de retirar material, né? Sobre se a Marinha poderia receber. Então, Vitória, nem a Marinha poderia receber, a não ser que a Marinha tivesse hoje uma estrutura assim que a gente encontra em pouquíssimos lugares no mundo. Porque, primeiro, a gente está falando de uma embarcação muito grande, é 80 metros de comprimento, são muitas toneladas de ferro que vão ser retiradas debaixo d'água. E aquilo, qual o sentido da gente ter todo esse ferro exposto? Se a gente não tem uma proposta bem idealizada, porque aquilo, como é que a gente. Não, eu falo assim, a gente não tem algo tão idealizado, quando a gente fala de musealização, né? Porque se a gente vai pensar em musealizar algo, a gente tem que pensar com a importância de trazer isso até o museu, principalmente quando a gente está falando de um elefante branco como essa embarcação. Então, a Marinha não teria hoje estrutura, eu acho que poucos lugares no mundo teriam essa estrutura para receber algo desse tipo. E aquilo, e aí vem essa crítica, isso que eu atentei agora, que é e qual a importância da gente tirar tudo isso embaixo d'água? Como é que. Porque se algo não é tão bem construído desde a sua síntese, ou se esse bem ainda não tem uma grande relevância para a comunidade local, para essa sociedade em questão, qual o sentido de ter esse custo inteiro de criar museu, criar algo se não tem tanto valor para essa comunidade local ou para essa sociedade? Lógico que isso é algo que pode ser construído, né? Porque quando a gente fala de patrimônio, de valor, atribuir valor ao patrimônio, é algo que é construído, porque nem sempre a gente tem a identificação com o nosso patrimônio. Muitas vezes é mais fácil a gente ter identificação com o patrimônio do outro, de uma elite ou do estrangeiro, do que ter orgulho do nosso, né? Da nossa origem mesmo. E quando a gente está falando de embarcações grandes, assim, para você ver cada peça que vai ser retirada, que monta esse quebra-cabeça que é o casco, deve medir em torno de
3 metros de comprimento. Então, pense pedaço, 3 metros de uma prancha de metal gigantesca. Então, aquilo é bem complexo pensar a conservação de tanto ferro e expor. Mas quando a gente. Você falou agora que você não teria algumas peças, né? Peças, sim. Peças pequenas podem surgir. Isso, se surgir, a gente vai coletar. Isso vai ser caminhado para a instituição que ofereceu a guarda, né? Que foi o Museu Arqueológico de Xingó, que pretende, quando receber essas peças, criar uma reserva técnica específica para esse material e um laboratório para poder trabalhar esse material proveniente de um ambiente úmido. Mas isso é algo que está sendo negociado com o empreendedor. Mas, enfim, se surgir eventualmente peças pequenas e que sejam interessantes, vão ser coletadas. Só que a gente tem que ver também a relevância disso, porque coletar por coletar é uma prática que não tem hoje grande importância. Pelo contrário, assim, isso foi um grande agravante para a questão patrimonial brasileira, essa megalomania por coleta de material arqueológico por parte de empresas, profissionais, etc., na arqueologia brasileira. Tanto que hoje as reservas técnicas existentes no Brasil estão amarrotadas de material arqueológico, sem ter espaço adequado, sem condições ou profissionais para trabalharem com esse material, que está lá, empacotados, largados em uma sala. Então, às vezes, é mais interessante deixar o material lá do jeito que ele está, embaixo d'água, enfim. E tem outra questão, muito que eu vou explicar isso mais à frente, que é aquilo. O contexto dessa embarcação também não favorece a existência de pequenas peças ou peças de um mobiliário, de um uso social desse espaço que era a embarcação. Ou seja, o estado de conservação hoje só levou à necessidade da parte estrutural mesmo do casco se preservar, ou seja, a estrutura do casco, do maquinário, então, ou seja, e parte do maquinário. Então, é muita coisa e coisa muito parecida, pesada, e se não for construída com devido cuidado, não tem muito sentido ser coletado. Por isso que eu acho que é mais interessante, pensando e seguindo o que é recomendado pela Unesco e etc. E tal, deixar nas condições que se encontram atualmente, ou seja, embaixo d'água. Lógico que nessa condição atual do casco de Malcanguê 1 é diferente porque a área precisa sofrer intervenção, caso contrário, a embarcação se torna um obstáculo, um risco à navegação. Então, essa atividade tem que acontecer pensando na segurança de todos. No entanto, a gente tem que fazer isso com os pés no chão, pensando na responsabilidade que é, né? Cuidar de um patrimônio, cuidar de se criar uma estrutura e uma logística para fazer a conservação disso por tantos anos. Né? Às vezes preserva bem melhor embaixo d'água, já que é a condição que já está lá há anos, e a gente vai fazendo registro, futuramente faz mergulho, poderemos, quem sabe, né, se um dia isso for criado, esses caminhos forem criados, revisitar o sítio, etc e tal, e saber como é que está o processo de conservação, sem precisar estar dentro de um aquário, né? Deixa eu ver, Catarina. Muito legal esse projeto da live semanal. Na próxima semana você poderia mostrar os vídeos do mergulho no navio. Talvez sim. Vou ver, né? Tudo vai depender da temática. Então, é capaz sim de eu botar alguma imagem, algum vídeo da etapa passada, no qual eu fiz alguns mergulhos nessa embarcação. Existe um delay. Fernanda notificou que existe um delay de 45 segundos entre o momento que se lê a pergunta e quando nós estamos recebendo o vídeo. Muito interessante o projeto. Aqui já agora é o Ícaro. Muito interessante o projeto, muito legal a ideia das lives semanais. Parabéns. Muito obrigado, Ícaro, e muito obrigado a todos que participaram. Então, eu vou fechar essa live já.
já deu praticamente 1 hora de live, né? Eu acho que deu para vocês sentirem mais ou menos o que é a proposta. Sinto muito se eu não consegui explicar direito, se ficou confuso, porque realmente hoje eu estou bem confuso. Só para vocês terem uma ideia, eu falei que foram vários obstáculos que enfrentei de ontem para hoje para essa live estar acontecendo agora. Primeiro que eu não estou em casa, eu estou em Niterói, estou no Rio de Janeiro, nesse tempo enquanto a pesquisa está acontecendo. Então eu trouxe um notebook, o meu notebook que está preparado para fazer o que eu gosto de fazer, que é edição de vídeo, fazer a atividade do projeto, que a gente vai precisar fazer modelagem 3D, etc e tal, e fazer essas lives. E, infelizmente, do nada, o computador queimou ontem, e aí eu tive que me virar nos 30, conseguir uma máquina nova, ou seja, prejuízo, passar a noite trabalhando, organizando essa palestra de hoje, organizando esse material, criando toda essa arte que vocês viram hoje. Então, criei toda essa cena para a gente poder receber. E só para a gente fechar a nossa live hoje, eu só queria pedir para quem participou, quem ficou até agora nesse momento, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso mesmo, você vai aí embaixo, se inscreve, vai lá no botão de inscrever-se, se inscreve e aproveita e ativa o sininho de notificação para que vocês possam saber sempre que algum material for postado no nosso canal do YouTube. Lembrando que eu vou ver como é que vai estar a qualidade do vídeo que vai ficar gravado agora aqui no canal, automaticamente pelo YouTube, e vou ver o vídeo que eu estou gravando nesse exato momento pela plataforma de streaming. O que tiver melhor, se tiver a mesma coisa, ficou. Mas se tiver muito ruim a qualidade de imagem, eu vou subir o vídeo com qualidade maior para vocês poderem usufruir dessa experiência de maneira mais agradável. Só para que vocês não esqueçam, então, só para vocês não esquecerem, se inscrevam também no canal Olhar de Arqueólogo, é meu outro canal no YouTube, onde eu faço algumas produções audiovisuais que vocês estão vendo agora. É o teaser da série Arqueólogo na Estrada. Que, enfim, eu estou tentando fazer, eu estava fazendo com uma certa regularidade algumas semanas atrás, porque eu estava com um pouco mais de tempo, mas os projetos começaram a acontecer e não tem como dar conta de editar vídeo, produzir material, escrever, negociar, é muita coisa. Enfim, resumindo. Mas se inscrevam também lá no canal Olhar de Arqueólogo, para vocês estarem acompanhando minha produção audiovisual, que eu sempre faço quando eu tenho uma folguinha. E é capaz de alguma coisa ou outra do projeto entrar lá também. Então, fiquem atentos. Então, também ativem o sino de notificações lá no canal Olhar de Arqueólogo também. Acompanhem também as nossas páginas no Facebook, @Arqueologia com Textos e @Olhar de Arqueólogo, que vocês vão ficar por dentro de tudo que eu estou fazendo nessa parte de divulgação. E também tem o nosso Instagram, que é contextos.arqueologia, que vocês vão também... Eu estou tentando criar uma proatividade, tá publicando lá nele, e tá botando um pouco desse cotidiano. Quando eu estiver pesquisando mesmo, a pesquisa estiver engrenado a todo vapor, eu vou estar lá também alimentando, botando algumas fotos, alguns momentos do background, né, dos bastidores de um projeto de arqueologia subaquática no Brasil. Então é isso, gente. É isso, tá acabando aqui, só fazer minha última visualização do chat. Ó, Fernanda também botou informações aí, mais informações interessantes, que vocês podem também entrar no site do Mary Rose, que é um museu dedicado ao navio Mary Rose. Enfim, depois a gente pode explicar um pouco melhor sobre isso, e lá vocês podem ter uma ideia de o que é um museu, o que é se musealizar uma embarcação. É algo bem complexo. É isso. Entrou o Santana aí, botou alguns emojis.
Algumas pessoas estão reclamando que deu uma oscilada na conexão, mas enfim. É isso, gente. Acabou. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não se esqueçam, opa, não se esqueçam de se inscrever. E é isso. Tchau.